E o primeiro grande erro é não se preparar da forma adequada para fazer o exercício. A primeira delas é a posição do seu pé. A ideia é que você fique com os pés num afastamento que seja confortável para você. Então eu não quero que você se preocupe em deixar os pés de uma forma X ou Y, e sim de uma forma confortável. Como você vai pegar a barra, e você pode pegar de forma pronada, ou se você já está manipulando até cargas maiores, ou sente que a sua mão não consegue segurar tão bem a barra, você pode fazer o que a gente chama de pegada mista, ou seja, você tem uma mão pronada e uma mão supinada. Isso ajuda muito a você ter um grip maior na barra, você fica com ela mais firme na sua mão. Se você quiser deixar um pouco mais aberto, fica mais confortável, ótimo. Mas na grande maioria das vezes, ele vai girar em torno disso aqui, ó, mais ou menos o afastamento dos seus ombros. E aí fica confortável. E aí agora vem uma coisa que muitas pessoas erram. Às vezes a pessoa faz o stiff da forma perfeita, mas ela erra em tirar a barra do chão e devolver a barra. Você tem que sempre pensar que a sua coluna precisa estar ereta em todos os momentos, principalmente quando você vai tirar o peso do chão. E no final do exercício, você está cansado, então corre um grande risco aí de você se machucar. Pessoas vêm aqui e faz isso, ó, tira a barra do chão, arruma a postura e começa a fazer o exercício da forma perfeita. E aí termina, faz isso, ó. Olha a coluna como é que tá. Sempre que você for tirar a barra, você vai arrumar a postura dessa forma. E a ideia é que você mantenha o máximo do seu quadril empinado e a postura encaixada. Você vai tirar a barra do chão como se você estivesse fazendo um terra. Posicionei e aí eu tiro a barra. Aí agora eu começo o stiff, ó. Quando eu termino o stiff, eu vou descer de novo num terra. E aí eu coloco a barra no chão. O segundo erro é o mais comum e o que mais leva perigo para a sua coluna. A sua coluna, ela precisa ficar ereta, com as curvaturas naturais. Se você arredondar a coluna, você está colocando ela numa posição altamente lesiva. O que eu quero de você? Que empine o quadril, então você vai dar uma empinada na bunda mesmo e vai deixar a coluna completamente ereta. Tá vendo como é que ela tá? Ela não pode de forma alguma chegar nessa posição. Então empina o bumbum. Tô falando empina o bumbum, ficou tão fofo, né? E aí você vai descer, mantendo o joelho levemente flexionado, até o momento em que você vai perceber que não dá para descer mais sem que aconteça isso, ó. Se ligou que eu desci mais, porém o que aconteceu foi que eu consegui só descer por conta da flexão da coluna. Algumas pessoas querem fazer o exercício com uma amplitude máxima e no final das contas acabam fazendo isso. Ao invés de ter o trabalho muscular do posterior de coxa e do glúteo, tem um trabalho sendo direcionado para a coluna, que é um perigo. Então o primeiro passo, deixa a sua coluna sempre ereta com o bumbum empinado. Às vezes a pessoa está de frente para o espelho assim, ó, ela faz o exercício olhando para o espelho e ela faz isso, ó. Eu quero que você preste atenção como é que está minha cervical aqui, ó. Não pode. Então, quando você subir, você olha para frente. Quando você descer, você olha para baixo. Consegue perceber que a minha coluna agora ela se mantém no movimento inteiro? Olha como é que estava antes. Ela tá gelada pro espelho e ela faz o exercício inteiro aqui olhando pro espelho. Aí você vai falar assim, Lala, qual é o problema? Primeiro, lembra? A cervical já tá torcida, mas tem uma outra coisa que é perigosíssima. Naturalmente, a gente vai para onde a gente está olhando. Olhando pro lado, ela começa a torcer o tronco. Claro, aqui eu tô exagerando para você entender, mas o mínimo que ela olhar aqui, ela já faz isso, ó. E aí, torcendo esse tronco, ela tá trabalhando o corpo inteiro dela de forma torcida. Vai provocar também problemas na sua coluna. O terceiro erro vai atrapalhar todo o trabalho de posterior de coxa e glúteo. Tô falando de você chamar pro exercício um cara que não tem nada a ver com isso, mano. Ela faz o exercício aqui, e na hora dela subir, ela faz isso junto, ó. Ela puxa com o trapézio. Vai atrapalhar no exercício como um todo, porque o seu trapézio vai cansar e você vai ter que parar o exercício antes do que você poderia. Deixa esse trapézio quieto aqui e foca lá no posterior de coxa e no glúteo. O quarto erro da lista é você não saber para onde está direcionando esse exercício. Dependendo de como você deixa o seu joelho, você consegue levar ele mais para o posterior de coxa ou levar ele mais para o glúteo. E quando eu falo levar mais, é porque não tem como você trabalhar só um ou só o outro, mas você consegue enfatizar o trabalho de um ou de outro. Se você deixar o seu joelho mais para estendido do que para flexionado, você tem um trabalho maior de posterior de coxa. Olha só. Olha como que meu joelho está. Percebe que ele flexiona muito pouco? E aqui eu tenho um trabalho maior de posterior de coxa. Reforço, o glúteo também trabalha. Agora, se eu flexionar mais o joelho, eu consigo trabalhar de forma mais intensa o glúteo. Olha como é que fica. Percebe que o joelho flexiona bem mais? Com isso, eu estou conseguindo flexionar mais o meu quadril. Com isso, eu alongo mais o glúteo e ele tem um trabalho maior. E se você quiser um trabalho maior de posterior de
coxa, você trabalha com o joelho um pouco mais estendido. Já se você quiser direcionar esse trabalho pro glúteo, você faz com o joelho um pouco mais flexionado. E detalhe, você vai usar isso de forma estratégica em cada treino. E essa é apenas uma estratégia que eu utilizo lá dentro do Muscle 60D. Por isso que ele entrega 1 ano de resultados em apenas 2 meses. O link tá aí embaixo para você ver qual é que é desse programa. O quinto erro você comete achando que tá fazendo algo incrível e, mano, na verdade você tá colocando em risco a sua coluna. Quanto maior a amplitude de movimento, melhor o trabalho muscular. Muitas pessoas aqui acabam querendo descer muito por conta dessa ideia, mas a gente precisa fazer o trabalho, lembra, com a coluna ereta, certo? Eu, que não tenho muita mobilidade, quando eu chego aqui, ó, eu já sinto que eu cheguei no máximo de mobilidade do meu posterior de coxa e meu quadril mesmo, meu glúteo. Se eu quiser descer mais, olha o que vai acontecer, ó. Você percebeu que o final do movimento, ele tá acontecendo somente com a coluna? Porque o meu quadril, ele me proporciona chegar até aqui, ó. Aqui já tá no limite. Então eu quero que você tenha o máximo de amplitude de movimento nas articulações corretas, porque o seu corpo sempre vai funcionar dessa forma. Quando você exige o máximo de mobilidade de uma articulação e pede mais dela, ela vai pedir ajuda para a vizinha. No caso do stiff, eu tô com o quadril. Eu levei o quadril até o máximo. Quando ele não conseguir me entregar mais e mesmo assim eu quiser mais mobilidade, o que vai acontecer? A minha coluna vai emprestar essa mobilidade, mas é exatamente o que vai machucar você. É importante que você desça até o ponto que a sua coluna se mantenha ereta. O sexto erro diminui drasticamente o trabalho da sua musculatura e, consequentemente, o resultado dela. Existe o tempo sob tensão e essa é uma coisa que é importantíssima para a hipertrofia. Se você subir demais, você encaixa as articulações e aí você relaxa tanto o glúteo quanto o posterior de coxa. Se você relaxa, você perdeu o tempo sob tensão, consequentemente, você perdeu o trabalho muscular. Então, o que eu quero de você é que você mantenha sempre uma leve flexão de quadril e uma leve flexão de joelho. E quando eu falo sempre, eu tô falando no final do movimento. Então, ó, eu desço, eu volto, mas eu não volto completo, percebe? Que eu tô com o quadril um pouco flexionado, o corpo, ele tá um pouco inclinado para frente. Então, olha lá, ó, eu tô mantendo a tensão na musculatura. O que muito acontece e acaba prejudicando o exercício, como eu falei, isso aqui, ó. Se você tocar no meu glúteo, agora você vai ver que ele tá mole. Agora, se eu trago ele para cá, ó, aí ele já fica duro já, porque se ele relaxar, o peso cai. Então, eu preciso que você sempre pare um pouco antes. O grande erro aqui é encaixar o quadril.